Uma sombra paira sobre a história, um eco de poder, fé e uma riqueza que desafia a imaginação. Cavaleiros Templários. Seu nome, outrora sinônimo de vanguarda militar e financeira da cristandade, tornou-se um sussurro envolto em mistério. Acusados, perseguidos, extintos, mas e o seu lendário tesouro, onde repousam as vastas fortunas que financiaram reis e cruzadas? Se não foi encontrado em cofres secretos, nem em ilhas perdidas, para onde foi a imensa riqueza da Ordem do Templo? Prepare-se, pois a verdade é mais terrena e talvez mais sombria do que as lendas. Ela reside em decretos papais, na cobiça de monarcas e nos anais esquecidos de uma transferência que raramente atingiu seu destino. No crepúsculo da Ordem, enquanto as chamas consumiam seus últimos mestres, o Papa Clemente V, sob a implacável pressão do rei Filipe IV da França, o Belo, selou seu destino. Em 2 de maio de 1312, a bula Ad Providam Vicari Christi foi proclamada. Um documento que, à primeira vista, parecia um ato de justiça e continuidade. A ordem do templo estava extinta, suas culpas proclamadas ao vento, e seus bens, seus vastos e cobiçados bens, deveriam ser transferidos na sua totalidade para outra ordem militar, os Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém. Uma decisão lógica, em teoria. Os hospitalários, rivais históricos, mas irmãos na fé e na luta, continuariam a sagrada missão. As fortalezas, as terras, as comendas, os direitos, tudo passaria para mãos que ainda empunhavam a espada pela cristandade. Mas a palavra escrita em pergaminho papal enfrentaria a dura realidade da ganância humana e do poder secular. A intenção da Ad Providam era clara: preservar os bens da Igreja, garantindo que continuassem a servir aos propósitos para os quais foram originalmente acumulados, a defesa da Terra Santa e o apoio aos peregrinos. Os hospitalários, com sua estrutura já estabelecida e sua contínua relevância militar, eram os herdeiros naturais. E, de fato, em muitas regiões, iniciou-se o complexo processo de transferência. Arquivos empoeirados da época registram inventários, avaliações e as primeiras tentativas de consolidação. Comendas templárias foram formalmente entregues a comendadores hospitalários. Propriedades agrícolas, moinhos, igrejas e até mesmo dívidas a receber foram catalogadas. A magnitude da operação era colossal. Os templários haviam sido banqueiros da Europa, com uma rede que se estendia de Londres a Jerusalém. Seus ativos não eram apenas ouro e prata, mas uma complexa teia de poder econômico. Contudo, a transição esteve longe de ser suave ou completa. O próprio Papa Clemente V, ao emitir a bula, sabia das dificuldades que surgiriam. Ele estipulou que os custos do longo e controverso processo de julgamento dos templários, que se arrastou por 5 anos, deveriam ser deduzidos dos bens antes da transferência, uma quantia considerável que já começava a diluir a herança. Mas o verdadeiro obstáculo residia nos soberanos da Europa, reis e príncipes, muitos dos quais eram devedores dos templários ou simplesmente viam na queda da ordem uma oportunidade de ouro. Não estavam dispostos a assistir passivamente à transferência de tamanha riqueza para outra entidade poderosa, mesmo que fosse uma ordem religiosa aliada. Filipe IV da França, o principal arquiteto da destruição dos templários, foi o primeiro a garantir sua fatia do leão. Antes mesmo da bula papal, ele já havia confiscado os bens templários em seu reino, usando-os para cobrir as dívidas da coroa e financiar suas próprias guerras. A Ad Providam apenas formalizou uma situação onde o rei já havia se servido. Ele alegou enormes despesas com a prisão e o julgamento dos cavaleiros e taxas pela administração dos bens enquanto aguardavam uma decisão papal. Na prática, uma pilhagem legalizada. Outros monarcas seguiram o exemplo com voracidade variável.
Na Inglaterra, Eduardo II também se apoderou de muitas propriedades templárias, demorando anos para entregá-las. E quando o fez, muitas estavam dilapidadas ou oneradas com novas dívidas impostas pela coroa. As joias, o dinheiro e os bens móveis foram os primeiros a desaparecer nas mãos dos tesoureiros reais. Em Aragão e Castela, na Península Ibérica, a situação foi igualmente complexa. Os reis locais, embora inicialmente menos hostis aos templários, viram na sua dissolução uma chance de fortalecer seu próprio poder e financiar a reconquista. Em Portugal, o rei Dinis I adotou uma estratégia mais astuta. Em vez de permitir a transferência para os hospitalários ou confiscar diretamente, ele negociou com o Papa a criação de uma nova ordem, a Ordem de Cristo, em 1319. Para esta nova ordem, que herdaria os bens templários em solo português, foram transferidos os ativos, mantendo-os sob influência direta da coroa portuguesa e, crucialmente, preservando sua função na defesa do reino. Um caso singular de aparente continuidade, mas com o controle firmemente assegurado pelo poder régio. Mesmo nos estados papais, a transição foi lenta e custosa. A própria Cúria Romana reteve partes significativas para cobrir despesas administrativas e para financiar suas próprias necessidades. Os hospitalários, embora formalmente os herdeiros, descobriram-se em uma batalha legal e financeira em múltiplas frentes. Tiveram que negociar, pagar taxas e, em muitos casos, aceitar uma fração do que lhes era devido. Em várias regiões, nobres locais, aproveitando-se do vácuo de poder e da confusão jurídica, simplesmente se apossaram de terras e propriedades templárias menores, anexando-as aos seus próprios domínios. Rastrear cada pequena parcela tornou-se uma tarefa hercúlea e muitas vezes infrutífera para os já sobrecarregados hospitalários, que também tinham suas próprias cruzadas e territórios para administrar, como a ilha de Rhodes, onde estava então o vasto e mítico tesouro em ouro, prata e relíquias. Parte dele, sem dúvida, foi pilhado nos primeiros dias da prisão dos templários. Filipe IV, ao ordenar a prisão em massa numa sexta-feira 13 de outubro de 1307, certamente visava os cofres centrais em Paris. Relatos da época falam de carroças carregadas saindo do Templo de Paris, mas seu conteúdo exato e destino final se perderam nas brumas da propaganda e do segredo. O verdadeiro tesouro dos templários, contudo, não era apenas o metal amoedado, mas sua imensa infraestrutura de propriedades, direitos feudais e redes de crédito. E este tesouro, em sua maior parte, não foi para os hospitalários como a Ad Providam intencionava. Foi absorvido, pedaço por pedaço, pelos estados emergentes da Europa. Reis, príncipes, nobres e até mesmo a própria Igreja Papal, em diferentes graus, foram os verdadeiros herdeiros da maior parte da riqueza templária. A transferência teórica para os hospitalários, ordenada pela bula Ad Providam, foi, na prática, uma partilha complexa e muitas vezes brutal, onde o poder secular e a realpolitik ditaram o resultado. As grandes fortunas não se evaporaram em criptas secretas, mas foram assimiladas pelas estruturas de poder que moldavam o novo século. Ouro que financiou guerras, terras que fortaleceram coroas, dívidas perdoadas que aliviaram nobres. O legado financeiro dos templários não desapareceu. Ele se transformou, alimentando o crescimento dos Estados-nação e deixando para trás um rastro de cobiça e poder consolidado. A ordem do templo caiu e, sobre seus despojos, a Europa continuou sua marcha inexorável, deixando o sonho de um tesouro unificado para os contos e lendas. A verdadeira riqueza foi o combustível para a história que se seguia. Assim, o destino das riquezas templárias não é um enigma de mapas do tesouro, mas uma lição sobre o poder, a lei e a natureza humana. A Ad Providam
Tentou um caminho, mas a realidade impôs outro. O tesouro foi desmembrado, absorvido, transformado. E ao entendermos isso, não diminuímos o mistério, mas o tornamos mais visceral, mais real, um espelho das forças que ainda hoje moldam nosso mundo. A história está repleta de segredos enterrados e verdades ocultas. Se você deseja continuar desvendando os enigmas do passado e entender as forças que moldaram nosso presente, inscreva-se em nosso canal. Comente abaixo com suas próprias reflexões sobre o destino dos Templários ou outros mistérios que você gostaria de ver explorados. E se esta jornada pela história sombria da riqueza e do poder ressoou com você, compartilhe este vídeo. Ajude a espalhar o conhecimento e a manter viva a busca pela verdade. Até a próxima revelação.